Bom, então iniciando aí a nossa primeira reunião do ano de 2022, hoje é dia 6 de janeiro, e a nossa reunião número 15 do nosso curso de iniciação à gnose. E hoje vamos estar estudando sobre Kundalini e sobre alguns aspectos da sexualidade gnóstica. Nós vamos também aprender sobre o segundo fator de revolução da consciência, que é a alquimia sexual. Já estudamos bastante sobre o primeiro fator, que é a morte psicológica. Também já estudamos sobre o terceiro fator, que é o sacrifício pela humanidade. Vimos como viver na prática cada um desses fatores de evolução da consciência. E hoje vamos estar estudando sobre a questão sexual. A sexualidade gnóstica, por ser um dos três fatores de revolução da consciência, o segundo fator, também é algo que deve ser vivido na prática, em nossas vidas. Na verdade, a questão sexual, se nós observarmos, ela está presente em todos os aspectos das nossas vidas. A sexualidade, ela influencia e move o mundo inteiro de uma forma muito mais profunda do que possamos imaginar. E o pior de tudo é que nós somos movidos e controlados por essa energia sexual, essa força sexual inconscientemente. E a energia sexual, ela é a energia mais poderosa do universo. Pensem na energia elétrica. Vamos pensar na energia gravitacional dos planetas, na energia atômica, na energia nuclear. Pois bem, todas essas energias, elas são tão somente pequenas derivações ou expressões do poder da energia sexual. A energia sexual é a energia da vida. É a própria energia da criação da vida e do universo. Ter o controle da energia sexual é ter o controle do universo nas nossas mãos. Então vamos tentar entender hoje, sobre essa energia poderosa e de como ela pode estar transformando fundamentalmente, profundamente as nossas vidas. Bem, antes de falar sobre a questão sexual diretamente, vamos primeiro entender o que é Kundalini. Nós já apresentamos aqui nas aulas anteriores, de forma rápida, sobre o que é Kundalini, já estudamos. E hoje vamos aprofundar mais um pouco a nossa compreensão sobre esse tema. Muito se fala hoje em dia, muito se fala hoje em dia, quando vemos aí, olhamos na internet, em vídeos no YouTube, ou talvez em alguns sites que encontramos aí na internet sobre Kundalini, ou sobre Kundalini Yoga, ou também sobre como despertar Kundalini. Então, encontramos muito material pela internet disponível. Porém, temos que ter muito cautela quando estudamos esse material, porque no meio disso tudo existe muita informação incompleta. E não só isso, existe até muitos equívocos nessas fontes de informação. Então, temos que ser criteriosos. Kundalini, falando de uma forma simples e direta, é a nossa própria Divina Mãe. Kundalini é a expressão feminina do Espírito Santo de Deus dentro de nós. O mestre Samael, ele nos diz que a nossa adorável Mãe Kundalini é o fogo abrasador
do Espírito Santo. Kundalini é amor. Kundalini é a eletricidade, o magnetismo universal. É a força atômica de atração e de repulsão que está presente em cada átomo. A Divina Mãe Kundalini é o próprio amor divino. É a energia gravitacional que sustenta a vida. É a energia que sustenta os planetas, as estrelas e as galáxias nas suas órbitas. Então vamos tentar imaginar ou visualizar por um minuto o que é esse poder divino maravilhoso que sustenta toda a vida no universo. Agora vamos imaginar ou visualizar que esse mesmo poder cósmico universal, esse mesmo amor divino que sustenta a vida, os planetas, as galáxias nas suas órbitas, esse mesmo poder infinito, amor divino, ele existe aqui e agora dentro de cada um de nós, individualmente. Esse é o poder de Kundalini dentro de nós. Kundalini, quando é visto clarividentemente nas pessoas comuns, aparece ou é visto como uma serpente adormecida. Essa serpente, ela dorme dentro da base da nossa coluna vertebral, no osso coxígeo, ali na igreja de Éfeso, que é o chakra Muladhara, como estudamos. E essa serpente, ela está enroscada em si mesma 3 vezes e meia, né? Como vimos aqui embaixo, nessa figura aqui. Isso é só uma ilustração, né? Mas mostrar que a serpente dorme enrolada, enroscada em si mesma 3 vezes e meia. E essa energia, né, essa serpente, não se pode ver com os olhos físicos tridimensionais, porque essa serpente ela é parte da nossa constituição espiritual. Só podemos vê-la clarividentemente. A nossa serpente Kundalini, ela dorme, ela está adormecida devido aos nossos egoísmos, aos nossos defeitos, à nossa condição moral de inconsciência. Ela está totalmente adormecida dentro de nós. O Kundalini somente desperta quando são satisfeitas determinadas condições físicas e morais. A serpente de fogo, ela só desperta na base da nossa coluna quando praticamos a alquimia sexual e quando somos castos e quando somos fiéis à nossa esposa, sacerdotisa, ou ao nosso esposo, né, no caso das mulheres. E o outro requisito é quando temos méritos em nosso coração. Então, essas são as condições necessárias para o despertar de Kundalini, para o despertar do nosso fogo sagrado. Agora, uma coisa é despertar Kundalini, e outra coisa diferente é desenvolver Kundalini em toda a sua potência. A gente tem, primeiro que despertar e depois desenvolver, porque existem graus e graus no desenvolvimento de Kundalini. Colocamos aqui, existem 7 Kundalinis, né, ou 7 serpentes de fogo, que o iniciado ele deve despertar até alcançar a união com o seu ser, o seu real ser íntimo. E cada um dos nossos 7 corpos, ele possui o seu próprio Kundalini.
Então, esse trabalho de despertar e desenvolver o Kundalini, ele envolve despertar e levantar cada uma das serpentes de fogo, né, no corpo físico, no corpo etérico, no astral, no mental, no causal, no búdico e no corpo átmico. Cada serpente Kundalini levantada equivale a uma iniciação de fogo. Nós vamos estudar os detalhes sobre as iniciações de fogo na reunião sobre o caminho da iniciação. O desenvolvimento de Kundalini ocorre muito lentamente, de acordo com a pureza e os méritos do nosso coração. Então, conforme nós vamos nos santificando, eliminando os nossos defeitos e praticando a magia sexual, a alquimia sexual, aí Kundalini ele desperta e vai subindo pela nossa coluna. Conforme o Kundalini vai subindo de vértebra em vértebra, ele vai liberando, ele vai nos dando poderes, luz, força, glória, felicidade. Kundalini ele é tudo. Tudo para os caminhantes da vida espiritual. Bem, feita essa pequena introdução sobre Kundalini, vamos agora voltar à questão da sexualidade nos estudos gnósticos. Como dissemos logo no começo da introdução da reunião de hoje, a questão da sexualidade é fundamental no estudo e na prática da doutrina gnóstica. O trabalho com as energias sexuais, ele corresponde ao segundo fator de revolução da consciência. Vamos lembrar ou relembrar os 3 fatores, mais uma vez. Que o primeiro corresponde à morte do ego. O segundo fator corresponde ao nascimento espiritual, através da alquimia sexual. E o terceiro fator é o sacrifício pela humanidade. A prática harmoniosa de todos esses 3 fatores de evolução da consciência é o caminho que nos levará do estado de animal intelectual até o estado de adepto, o mestre da loja branca. Todo o processo de nascimento espiritual, ele se fundamenta no trabalho com as nossas energias sexuais, todo o trabalho. A energia sexual é o esperma, o líquido seminal, ou também chamado de as águas sexuais, na alquimia se utiliza esse termo, as águas sexuais. Tanto o homem como a mulher possuem as suas águas sexuais. A energia sexual é a matéria-prima de toda a grande obra alquímica. E o corpo físico é o laboratório do alquimista. Então, o alquimista ele deve preservar a todo custo a sua matéria-prima preciosa. O alquimista jamais desperdiça a sua matéria-prima. Sem a matéria-prima, não existe trabalho alquímico. A castidade ela é a principal virtude do trabalho alquímico. E colocamos aqui, em gnose, a castidade científica, a castidade física, pode ser também chamada castidade científica, ela é definida como a preservação ou a retenção da energia sexual no corpo humano. Isso com o objetivo de transmutar essa energia sexual em luz e também utilizar essa energia sexual para a fabricação dos corpos
espirituais. Então, ao contrário do que se define tradicionalmente, né, por aí, a prática da castidade na gnose consiste em preservar a nossa energia sexual e transmutá-la em uma energia luminosa, que vai ser utilizada para a fabricação de todas as nossas realidades espirituais. O oposto da castidade é a fornicação. A fornicação é a perda ou a eliminação voluntária da energia sexual do corpo físico. Então, as pessoas perdem ou desperdiçam a sua energia sexual através de orgasmo, de ejaculação, de fornicação, de masturbação. Então, as pessoas castas, elas preservam e transmutam a sua energia sexual, enquanto que os fornicários, eles perdem ou desperdiçam a sua energia sexual. Um fornicário, ele não tem matéria, ele nunca vai ter matéria-prima para trabalhar na grande obra alquímica, porque ele perde as suas energias. Um fornicário, ele não vai ter energias para fabricar os seus corpos espirituais. E um outro termo que temos que definir, né, para evitar a confusão no nosso estudo, para esclarecer, é o celibato. O celibato, ele é a abstenção sexual, ou alguém que renunciou ao sexo. O celibatário não realiza práticas de transmutação sexual. Um celibatário, ele não pode trabalhar com o segundo fator de evolução da consciência. Então, como consequência, ele nunca vai poder fabricar os seus corpos espirituais. E também não poderá despertar o seu Kundalini. Então, vejam que o celibato não tem nada a ver com a castidade. São termos diferentes. Uma pessoa, ela pode ser casta, né, mesmo tendo relações sexuais. A pessoa, ela pode ser casada, ter relações sexuais com o seu cônjuge e ser casto, né? Ela retém e transmuta as suas energias sexuais no seu laboratório alquímico. Então, essa é a castidade científica. E todos aqueles que quiserem criar os seus corpos espirituais e levantar suas serpentes de Kundalini, eles têm que obrigatoriamente casar, né? E praticar a alquimia sexual sagrada. Tem que ter a metade. O solteiro, ele também deve ser casto, solteiro gnóstico, né? Ele preserva e transmuta as suas energias sexuais como um solteiro. Ele não pode criar os corpos espirituais ainda, né? Mas o solteiro, o estudante gnóstico solteiro, ele se disciplina e prepara o seu corpo, né? Ele faz uma preparação, prepara o seu corpo e a sua mente para a prática da alquimia sexual, que quando ele casar, ele vai estar realizando. Agora, o estudante casado, ele transmuta as suas energias sexuais através da alquimia, né, com a esposa. Na próxima reunião, nós vamos ter a prática, né, reunião sobre o pranayama, nós vamos ensinar técnicas de transmutação sexual para solteiros, que ajuda aí a preservar a castidade. E ainda dentro dos conceitos de sexualidade gnóstica, podemos definir 3 tipos de sexualidade, ou 3 tipos de comportamento sexual, né? Colocamos aqui. Seria a sexualidade normal, a infrassexualidade e a suprassexualidade. Então, nós vamos analisar agora cada um desses 3 tipos.
A infrassexualidade corresponde a todo o comportamento e a toda a atividade sexual que difere do sexo normal e da sexualidade superior, que vamos ver aqui em seguida. O mestre Samael nos ensina no seu livro Matrimônio Perfeito que a infrassexualidade tem duas esferas abismais: Lilith e Nahemá. Se nós vermos as tradições cabalistas, né, é dito que Lilith e Nahemá eram as duas esposas de Adão. E nessas duas esferas de Lilith e Nahemá se encontram todas as bestialidades sexuais que a mente humana, que a inconsciência humana, a mente humana pode conceber. Nós não vamos entrar em detalhes, né, aqui nos detalhes tenebrosos dessas duas esferas. Mas, de forma geral, nós podemos citar que na esfera de Lilith estão todos aqueles seres que odeiam o sexo. Porque essas pessoas que odeiam o sexo, né, que têm nojo do sexo, elas blasfemam contra a energia sexual, que é a energia do Espírito Santo, ou de Kundalini. E se pronunciar contra o sexo é se pronunciar contra a energia da criação, contra a energia da vida. Na esfera de Lilith também se encontram os abortos, se encontra ali os masturbadores, né? Ali na esfera de Lilith está o consumo solitário da pornografia, nessas pessoas que ficam na sua intimidade consumindo esse material, seja na internet ou filmes. Nessa esfera também estão as poluições noturnas, né? Aqueles sonhos eróticos, as taras homossexuais, homossexualismo, o vampirismo, o sadismo, o masoquismo, a tortura sexual, os estupros, todos os crimes ou violência que envolvem o sexo. E ainda muitos outros aspectos tenebrosos da nossa inconsciência estão ali na esfera de Lilith. Agora, na outra esfera, na esfera de Nahemá, na esfera infrassexual de Nahemá, ali está a prostituição, o adultério, os romances luxuriosos, os jogos, as fantasias, as brincadeiras sexuais, a beleza sedutora fatal, né? Aquela beleza sedutora fatal, o modo de vestir provocante que algumas mulheres utilizam, né? Às vezes até propositadamente ou inconscientemente, para enfeitiçarem ou hipnotizarem os homens, né? Manipular a sexualidade, ou até aquela conversa sedutora, né? Enganadora, que alguns homens utilizam para enganar as donzelas. Tudo isso está na esfera de Nahemá. Na esfera de Nahemá também estão as festas, os bacanais, as orgias, as bebedeiras, os bailes e os perfumes sedutores. Tudo isso está na esfera de Nahemá. E, no geral, toda a fornicação, toda a atividade sexual que envolve a perda das energias sexuais, seja em qualquer uma dessas duas esferas, se enquadra em um comportamento infrassexual. Então, todos esses aspectos sexuais, né, infrassexuais que acabamos de descrever aqui, eles são elementos egóicos, são egos que todos nós temos no nosso interior.
no fundo da nossa subconsciência. Todos esses elementos, quer tenhamos consciência disso ou não, né? E isso pode até ser chocante ou surpreender alguns de nós, né? Pensamos que não temos alguns desses elementos, mas todos nós temos esses elementos infrassexuais dentro de nós. E em se desenvolvendo o sentido da autoobservação, o nosso sentido de autoobservação, cada um de nós, aos poucos, vai ser capaz de evidenciar, de ver por si mesmo, cada um desses elementos que acabamos de mencionar. Então, a nossa tarefa aqui, né, como estudantes, recebendo essa informação, é justamente começar a observar, compreender e eliminar cada um desses elementos de infrassexualidade que nós vamos identificando e compreendendo e eliminando. Essa é a nossa tarefa. E assim, aos poucos, nós vamos deixando de ser infrassexuais. E dentro de nós vai nascendo a suprassexualidade. Na sexualidade normal, se enquadram, né, segundo as palavras do próprio mestre Samael, todas as pessoas que não têm conflito sexual de nenhuma espécie. Então, depois de tudo que acabamos de conhecer e estudar aqui sobre a infrassexualidade, nós podemos deduzir que nós, né, pessoas comuns, estamos um tanto longe, ou bem longe, da sexualidade normal, né? Porque todos nós temos conflitos sexuais, ou taras, ou fantasias. A sexualidade normal, além de enquadrar todas as pessoas que não possuem conflitos sexuais, ela também envolve a função de reprodução da espécie humana. Então, nós já sabemos, né, por informação, que todos nós aprendemos na escola, que para conceber uma vida é necessário e suficiente que um espermatozoide masculino fecunde um óvulo feminino. Né? É necessário, somente um espermatozoide fecunda um óvulo feminino, e assim ocorre a concepção. É totalmente desnecessário, na gnose nós estudamos isso, é totalmente desnecessário que o homem desperdice milhões de espermatozoides, né, ou sementes sexuais, quando, na verdade, somente uma cumprirá com a sua finalidade de penetrar no óvulo. A concepção, ela não é uma corrida, ou não é uma competição entre milhões de espermatozoides que batalham para ver quem vai chegar primeiro ao óvulo. A concepção, tampouco, é um processo aleatório ou estatístico. A concepção é um processo kármico. A lei divina, ou a lei do karma, ou a nossa divina mãe, né, junto com a lei do karma, é aquela que direciona sabiamente o espermatozoide fecundante específico, aquele espermatozoide específico, até o óvulo. Sendo assim, vemos que a concepção ela pode e normalmente deveria ocorrer, né, de acordo com a sexualidade normal, a concepção pode e deveria ocorrer sem a necessidade de ejaculação, ou de orgasmo, ou de perda da energia sexual. A fornicação ela não é necessária para a concepção. A concepção ela pode e deveria normalmente ocorrer através de uma união sexual casta, sem necessidade da perda da energia seminal. Dessa forma, se gerariam crianças mais saudáveis energeticamente.
Então, essa seria a sexualidade normal e pura do ser humano. Até o início da terceira raça terrestre, a Lemúria, eram assim que se concebiam filhos. Os lêmures, os habitantes da terceira raça, eram verdadeiros titãs. Eles eram seres gigantes que viviam centenas e até milhares de anos. E aí depois, mais tarde, no fim da raça lemuriana, o ser humano ele foi se degenerando. E aí começou a fornicar, né, a derramar a energia sexual. E aí, né, desde a história da raça humana na crosta terrestre, passamos pelos Atlantes e chegamos até a raça atual, né, a nossa raça atual de seres humanos. Por isso que hoje em dia, né, atualmente nós somos muito fracos e débeis energeticamente, se comparado com as raças anteriores, né, que tinham um método de concepção superior. Então, pelo modo que concebemos hoje em dia, com a fornicação, a raça humana, o ser humano, é mais débil energeticamente. Bem, o terceiro tipo que vamos estudar é a suprassexualidade, ou a sexualidade superior. A suprassexualidade é definida pela prática sexual com a finalidade de elevar o ser humano a uma condição espiritual superior. Na prática suprassexual, não existe em nenhum momento o orgasmo, a ejaculação e nem a perda da energia sexual. Como já dissemos, né, e repetimos, a energia sexual é a energia mais poderosa do universo. E talvez nunca tenhamos refletido sobre isso. Mas quando um homem e uma mulher se unem sexualmente, aqui no mundo físico, algo maravilhoso, algo mágico acontece. Essas duas metades, homem e mulher, né, positivo e negativo, elas formam energeticamente uma fusão, um ser completo, único, né, com poder de criar uma terceira força ou uma vida. Nenhum cientista, nenhum experimento de laboratório, nenhuma tecnologia jamais seria capaz de criar um ser humano com vida. Somente o ato sexual, realizado por um homem e por uma mulher, tem esse poder de criação. Então, vejamos bem, aqui no mundo físico, essa união sexual pode criar uma vida, né, um bebê. Agora, essa mesma união sexual, ela ainda produz outros efeitos que nem imaginamos. Em cada um dos mundos etéricos, astral, mental e causal, né, a união sexual é multidimensional. Ainda que as pessoas considerem o sexo como uma brincadeira, né, um divertimento, uma união sexual é algo extremamente forte e poderoso. Mesmo que aqui no mundo físico não nasça uma criança, né, nem sempre nasce uma criança, mas nos mundos espirituais sempre se cristaliza algo. Sempre nasce algo. Quando praticamos a infrassexualidade, desperdiçamos a nossa energia sexual, se cristalizam trevas dentro de nós. A infrassexualidade, a fornicação, ela fortalece o ego, fortalece o nosso lado animal. A infrassexualidade cria mais sombras dentro de nós.
Em contrapartida, quando preservamos a nossa energia sexual e praticamos a suprassexualidade, essa energia sexual se transmuta, ela se converte em luz no nosso universo interior. A prática suprassexual, que vamos chamar de magia sexual, né, é a pedra filosofal da alquimia. É a grande fórmula secreta que nos permite transmutar os metais pesados em ouro no nosso laboratório alquímico. A magia sexual é a única fórmula que nos permite criar um corpo astral solar legítimo, um corpo mental legítimo e um corpo da vontade legítimo. Com a criação desses 3 corpos espirituais, nós nos tornamos homens completos e podemos encarnar a nossa alma. A prática da magia sexual, ela também intensifica o processo de morte do ego. Ou seja, uma pessoa que trabalha com a magia sexual, ela tem o seu processo de morte do ego bastante acelerado. É claro, desde que essa pessoa também esteja trabalhando, praticando a técnica de morte do ego todos os dias. Aí a prática da magia sexual, ela potencializa, ela intensifica o poder de Kundalini para eliminar os egos. A prática da magia sexual é também a única fórmula para se despertar e se levantar a Kundalini pela nossa coluna vertebral. A magia sexual, ela nos enche de energia. O alquimista, aquele que pratica a energia sexual, ele se enche de energia, de luz, de força, de poder espiritual. Aquele que preserva a sua energia sexual, em vez de gastá-la com prazeres momentâneos, ele pode canalizar essa energia sexual para a construção do seu universo interior, através da prática da magia sexual. Então, a magia sexual, ela é o grande segredo da alquimia, né, que esteve oculto durante todos esses milênios, naqueles códigos. Né, a humanidade nunca suspeitou que o segredo da alquimia estava nos seus órgãos sexuais. Isso nunca foi revelado. Somente agora, na nova era de Aquário, o mestre Samael ele veio revelar esse segredo a toda a humanidade. E assim todo aquele estudante ou caminhante espiritual que tiver esse anelo espiritual íntimo, ele pode praticar alquimia e trabalhar na sua realização espiritual. A magia sexual ela também tem outros nomes, né, que devemos conhecer. Se fala em gnose, alquimia sexual, o grande arcano, arcano AZF, tantrismo branco, Kundalini Yoga, ou sexo yoga, nona esfera, né, trabalhar na nona esfera, significa trabalhar com as energias sexuais. Todos esses nomes são termos, né, para definir a prática, a mesma prática da magia sexual. E a fórmula da magia sexual, se ainda não fomos claros, né, vamos repetir. É conexão sexual amorosa entre um homem e uma mulher, sem orgasmo e sem ejaculação. Nem antes, nem durante, nem depois do ato sexual. Né? Então, não se deve jamais perder energia sexual. Jamais se derrama o vaso sagrado. Então, o casal, ele
o casal ele deve se conectar sexualmente, né? Na prática de magia sexual, se conectam, e aí permanecem unidos, né? Com amor, com delicadeza, com ternura, com doçura, com pureza. É uma união amorosa, mística. Nesse momento, os corpos físicos, os corpos espirituais do homem e da mulher, nesse momento ficam totalmente entrelaçados, fisicamente, energeticamente, magneticamente e espiritualmente. Existe nesse momento de conexão uma energia multidimensional poderosíssima que envolve o casal nesses momentos. O sangue, né, o corpo físico, o sangue dos dois, ele é bombardeado com hormônios. As glândulas endócrinas, naquele momento, trabalham a milhão, intensamente. Todo o corpo físico, todos os corpos, eles fervem com o fogo sagrado. Esse é o forno da alquimia, né? É esse o momento mágico que se deve preservar. É esse o momento mágico que se deve prolongar. Esse é o êxtase. É o transe erótico místico, né? Que cria aí luz, que transmuta totalmente as nossas energias sexuais. E assim, nesse estado, o casal alquímico permanece. Eles se amam, se adoram, né? É um momento mágico. E depois de um tempo, né? Depois de transmutar suas energias, o homem e a mulher se desconectam, sem que ninguém chegue ao orgasmo, sem que ninguém tenha uma ejaculação. Então se conectam, se amam e se separam sem que haja ejaculação. Aquele que trabalhar na eliminação dos seus defeitos e praticar a alquimia sexual durante toda a sua vida, sem jamais derramar o vaso sexual, ele se converterá num homem completo, num verdadeiro mestre da loja branca. Então estamos falando da magia sexual, mas nunca devemos nos esquecer de eliminar os defeitos, né? Essa é uma advertência que o Mestre Samael nos faz, que é aquele que só pratica a alquimia sexual e esquece de eliminar o ego, ele certamente vai fracassar na grande obra alquímica. Ou, na pior das hipóteses, ele pode até criar um monstro dentro de si. Isso é algo muito sério. O trabalho gnóstico, ele deve ser levado de forma harmoniosa, né? Morrer e nascer. Então, sempre devemos sim praticar a alquimia, mas devemos também trabalhar com a eliminação dos defeitos, para que o trabalho de alquimia dê os resultados bem-sucedidos, né? Então, resumindo, a prática da magia sexual ela tem 4 finalidades, como vimos aqui. A primeira é a transmutação das energias sexuais, né? Ou seja, converter essa energia em luz dentro de nós. O segundo objetivo seria a criação dos corpos solares, né? O astral, o mental, o causal. Esses corpos também são chamados de corpos de ouro da alquimia, porque, claro, evidentemente, esses corpos são vistos como feitos de ouro. Então, por isso que se diz que a prática da magia sexual nos leva ao nascimento espiritual, né? Que é o segundo fator de evolução da consciência.
A terceira finalidade é possibilitar o despertar e o ascenso de Kundalini pela nossa coluna vertebral. E a quarta finalidade seria ajudar ou intensificar esse processo de morte do ego, né? Quando nos dedicamos a essa disciplina. Isso é muito importante. Bem, apresentados aqui todos esses conceitos, né, que acabamos de falar sobre a sexualidade gnóstica, vamos agora revisar alguns aspectos práticos, né, de tudo isso que aprendemos. Na verdade, apesar desse tema da sexualidade gnóstica de ser bem simples, né, como vimos, não existe complicação, mas ele envolve uma infinidade de detalhes práticos. E ainda que tivéssemos aqui horas disponíveis, certamente não íamos conseguir esgotar o assunto. Mas, de qualquer forma, vamos revisar aqui alguns aspectos fundamentais da alquimia sexual, algumas coisas que às vezes as pessoas esbarram ou têm dificuldade. O primeiro ponto fundamental que temos que esclarecer, né, o requisito principal para a prática da alquimia sexual é que o homem e a mulher eles devem ter uma união sólida, né? Eles devem ser fiéis um ao outro, né? O que queremos dizer com isso? Queremos dizer que o homem e a mulher que querem iniciar a prática da alquimia sexual, eles devem estar unidos em uma relação séria, né? Não necessariamente casados no papel na igreja, mas eles devem ter uma relação estável, né? Morando sob o mesmo teto, né? Seja num casamento, num matrimônio, uma união estável, permanente, né? Seja essa legal ou seja como um compromisso, né, entre os dois. A verdade é que, bem, nós temos que entender, né? Já estudamos aqui na reunião fomos na reunião do Karma, que quando o homem e a mulher se unem sexualmente, eles criam um laço kármico para a vida inteira, né? Quer saibam disso ou não. E quando um desses ele sai da relação, né? Às vezes não deu certo, namorou e não deu certo. Aí ele pega e se une sexualmente com outra pessoa. Aí ele já está cometendo adultério perante a lei divina. E a magia sexual, ela não pode ser praticada por adúlteros ou por casais temporários, né? Que estão, às vezes, se experimentando por algumas semanas ou meses e depois já não vão ficar mais juntos. Então, o estudante gnóstico, ele tem que ter isso bem claro, né? Que para iniciar, ou antes de iniciar a prática de alquimia sexual, ele tem que estar numa união amorosa estável e séria, né? Porque caso contrário, já estará começando aí de forma equivocada. Em vez de progredir na prática alquímica, certamente vai acabar complicando mais o seu karma. Um outro ponto importante na prática alquímica é a seriedade, né? A nossa atitude, a nossa maturidade e a devoção com relação à prática. A prática alquímica é uma prática muito séria, né? E aí, na verdade, é que quando vemos aí devido à nossa educação sexual, né, que recebemos desde pequenos nesse mundo, não é? Nós somos muito grosseiros, sexualmente falando, de forma geral, né? Nós somos muito grosseiros. A ideia, né, a mentalidade, a postura que nós temos, que nós adquirimos com relação à sexualidade, é isso que nós aprendemos na vida, né, com os amiguinhos, ou é isso que vimos na televisão,
nos filmes, nas novelas, né, na internet. Temos todas essas imagens na nossa mente e isso reflete, todo esse conteúdo, essa memória reflete no nosso relacionamento sexual, né, com o cônjuge, as conversas maliciosas, né, que tínhamos quando éramos adolescentes, toda essa besteira, tudo isso criou uma mentalidade infrassexual nas nossas vidas, né, no geral. Então, o sexo para nós hoje em dia, né, ou até o momento quando recebemos esse conhecimento, é uma fonte de prazer, uma diversão, uma forma de satisfação sensorial ou sensual, muitas vezes até uma forma de autoafirmação, né, da virilidade, da masculinidade, ou também da feminilidade, né, não é verdade? As pessoas elas fazem sexo pelo prazer físico, pela sensação orgásmica. E também o sexo também proporciona um prazer aí psicológico, né, de controle, de poder. O homem, ele quer impressionar a mulher, a sua parceira sexual. A mulher quer impressionar ou satisfazer o seu parceiro sexual. Às vezes até o sexo acaba virando uma competição, parece uma arena de combate, né, de performance. E esses são apenas alguns exemplos dessa atitude, né, dessa postura infrassexual que foi programada na nossa mente. E tudo isso, toda essa visão distorcida que temos com relação ao sexo, isso é um grande obstáculo, né, que nós temos aí que aos poucos, gradativamente, temos que ir superando, analisando e eliminando esses egos, né, na prática da alquimia sexual. E aí a prática de alquimia ela vai se refinando, né? A prática da alquimia sexual ela deve andar sempre de mãos dadas com a disciplina da eliminação dos defeitos, né? Dessa forma aí, analisando todos esses elementos infrassexuais, esses egos luxuriosos, analisando, estudando, pedindo à Mãe Divina para eliminá-los. Dessa forma, a prática alquímica ela vai se refinando até se converter num verdadeiro ritual de amor. O outro aspecto importante, né, que isso muitas vezes é um grande desafio na prática da magia sexual, é a castidade física. E aí muitas pessoas realmente se esforçam, né, mas muitos têm muita dificuldade, grandes dificuldades em preservar a energia sexual no corpo. Por mais que tentem, sempre acabam perdendo as suas energias. E a castidade sexual, ela é tudo para o sucesso desse trabalho alquímico. O alquimista não deve nunca perder, jamais perder, nem mesmo uma gota da sua matéria-prima. Porque quando o alquimista ele derrama o seu sêmen, a sua energia sexual, se diz que ele teve uma caída, uma queda sexual. E uma queda sexual pode colocar todo o trabalho a perder. Uma queda sexual ela pode fazer com que a serpente Kundalini abaixe uma ou mais vértebras, né? Dependendo da gravidade da queda. Por isso, o estudante deve evitar a todo custo perder a sua energia sexual. Agora, o caminho para a castidade física, ele começa pela castidade mental. Temos que pôr muita atenção aos pensamentos, né, que alimentamos durante o dia na nossa mente. Devemos evitar fechar as portas para as impressões luxuriosas, né, que entram pelos 5 sentidos. Devemos olhar o sexo oposto com pureza, né, trabalhar nesse aspecto. Em se trabalhando na purificação da mente, fazendo esse trabalho de eliminando a malícia da nossa mente, a castidade física se torna muito mais fácil.
de ser alcançado. Por isso devemos trabalhar com a eliminação dos defeitos. Bem, ainda existem outros detalhes, né, ou micro detalhes na prática da alquimia, mas seria impossível cobrir todos esses detalhes aqui. Cada estudante terá que iniciar aí a sua prática, né, e lidar com todas essas sombras, né, que forem aparecendo. E lembrando aí que a disciplina da morte do ego, juntamente com a nossa Mãe Divina, essa disciplina, ela vai ser sempre a nossa melhor aliada para sermos bem-sucedidos aí nesse trabalho alquímico. Bem, essa seria a nossa exposição de hoje, né? Como dissemos, o tema da sexualidade ele é bem amplo, né? Não dá para esgotar todo o tema aqui em uma hora, em uma aula, né? Porém, o que apresentamos aqui hoje, uma boa base, um bom fundamento para que todos possam aí continuar estudando os livros do Mestre Samael, né? Essa semana vamos estar enviando aí alguns vídeos, alguns textos para aumentar a compreensão sobre o tema da sexualidade. É importante que continuemos lendo e estudando, né? Se tiverem qualquer dúvida aí, estamos aqui para ajudar, para aclarar. Bom, isso seria tudo se vocês tiverem aí. Hoje temos a Dana e o Gilbas. Se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Bom, a Dana está enviando uma pergunta aqui no chat. Como que o solteiro pode fazer a prática de transmutação sexual? Bom, o solteiro, aquele que não que não tem esposa ou esposo, não tem ainda um cônjuge, ele tem que se preparar, né, com o que tem. Ele tem que trabalhar com as ferramentas que tem. Então, o solteiro, né, o estudante jovem, às vezes nunca não casou, ainda está às vezes longe de casar, ele tem que trabalhar com o desenvolvimento dos chakras, ele tem que trabalhar com as práticas de transmutação sexual que vamos entregar na próxima semana. São exercícios de pranayama, exercícios respiratórios muito poderosos que aumentam, que aproveitam, transmutam a energia sexual. Porque o estudante solteiro, ele também tem que preservar as suas energias sexuais. Ele tem que ser casto. Mas essa energia não pode ficar parada. Nós não podemos deixar a energia sexual parada, jamais. Essa energia é muito poderosa. Ela se corrompe se ficar parada e causa problemas. Então, o estudante solteiro, ele tem que fazer exercícios de transmutação sexual para solteiros, que são exercícios respiratórios. Nós vamos ensinar esses exercícios em detalhes na próxima semana. Então, pedimos aí paciência. Na próxima reunião, vamos estar entregando. E o que esses exercícios fazem de pranayama, eles aproveitam a energia sexual que o estudante solteiro preserva e transmuta, faz essa energia sexual circular pelos canais etéricos, pelos nadis, né, como vimos na conferência dos chakras. E essa energia sexual circulando pelos nadis, pelos canais etéricos internos, né, espirituais, ela revitaliza o corpo, ela nos dá energia, ela nos dá saúde, nos ajuda, nos dá iluminação, né? Nos dá luz no nosso universo interior. Então, é muito importante
ela nos ajuda nas práticas espirituais, ajuda a revitalizar os chakras. Então, o estudante solteiro tem muita coisa que ele pode fazer. Ele trabalha na sua castidade, trabalha purificando, perdão, ele trabalha purificando a sua mente, eliminando a malícia da sua mente, os egos luxuriosos, fazendo uma limpeza. E certamente, se esse estudante solteiro ele se preparar, ele tiver essa disciplina, no momento ou no dia que ele casar, que ele contrair um matrimônio, encontrar um esposo ou uma esposa, esse estudante vai estar numa condição muito melhor, muito mais disciplinada, porque ele já vai ter educado o seu corpo a preservar essa energia e já vai estar acostumado o seu corpo e os seus corpos internos a circular essa energia para dentro e para cima. Então, o seu progresso vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais eficiente, porque muitas vezes ser casado já muitas vezes não é uma vantagem, porque se a pessoa ela não tem a disciplina, né, vai ter que batalhar muito, pode ter muita dificuldade. Conhecemos exemplos, né, nesses anos aí de convivência com pessoas, de estudantes que mesmo casados ali não conseguiram levar essa prática de alquimia sexual à frente, né? Não conseguiram. Justamente porque faltou disciplina, faltou treinamento, faltou esforço, né? Mas principalmente disciplina. Então, não importa a condição que estemos hoje, né? Que se somos solteiros, vamos fazer as práticas de solteiro, trabalhar e disciplinar. No momento certo, no momento certo, a nossa Divina Mãe, ela vai encaminhar a nossa vida, né? Um cônjuge para trabalharmos na alquimia, se assim ela definir, né? Se assim ela julgar que é importante. Então nossa tarefa é nos prepararmos, né? Trabalhar em eliminar os defeitos, purificar a mente e fazer exercícios, práticas esotéricas. E no momento certo, a lei divina nos envia um cônjuge, né? Alguém que vai certamente nos ajudar e nós vamos estar aí em melhores condições de poder praticar essa alquimia sexual. E uma pessoa casada, um estudante casado, ele tem que, talvez, depende da idade, né, se esse estudante é jovem ou se tem uma idade mais avançada, então ele vai ter, perdão, ele vai ter também que se disciplinar, ele vai ter que fazer todo um trabalho de reeducação, né, das suas energias sexuais, né, de parar de derramar as energias sexuais e começar aí a educar o seu corpo a transmutar essas energias sexuais. E muitas vezes não é fácil, exige sacrifício. Existem pessoas, né, solteiros ou casados, que já têm mais facilidade, porque provavelmente já trabalham em outras vidas com alquimia sexual. Aí nessa existência eles têm mais facilidade em preservar e transmutar essa energia. Mas tem pessoas que, às vezes, milhares de anos, várias existências, passaram, né, derramando as energias, né, e agora nessa vida vão ter que trabalhar para reverter esse quadro. Mas é possível, é totalmente possível, basta seguir a disciplina, trabalhar junto com a Mãe Divina para eliminar os egos, luxuriosos, principalmente esses aspectos infrassexuais, e fazer exercícios respiratórios que educam o corpo a trabalhar com essa energia.
E certamente o estudante será bem sucedido na prática alquímica. Se houver persistência, né, disciplina, o estudante será bem sucedido nessa prática. Então, seria isso. O estudante solteiro, ele pode fazer muita coisa. Na próxima reunião, nós vamos aprender as práticas. Vamos fazer as práticas aqui para transmutar as energias sexuais.